Que o Senhor possa continuar usando aqueles que irão usar este microfone para a glória do nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos reunidos nesta manhã, dando continuidade ao trabalho festivo, congresso com as nossas irmãs do Círculo de Oração. Ouvi Deus falar fortemente nesta manhã. E quão bom é ainda quando Deus fala. É triste quando Deus não fala mais. Lembrando que para os antediluvianos, Deus falou, falou e falou. Eles não deram ouvido, não deram ouvido e não deram ouvido. No capítulo 6 do Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse assim: não contenderá mais o meu espírito com o homem. E Deus deixou de falar. Após esta mensagem divina que ele não falaria mais com o homem, aconteceu duas coisas. Primeiro, reduziu a idade dos homens, que chegava a quase 1000 anos de vida, alguns deles. Foi a primeira coisa que aconteceu no capítulo 6. Foi reduzido para 120 anos. E a segunda coisa que aconteceu, porque Deus havia deixado de falar, a segunda coisa foi o dilúvio, que aparece no capítulo 7, e destruiu toda aquela raça humana. Deus fala, e muitas vezes, muitos de nós não damos ouvido, irmãos. Precisamos estar atentos à voz de Deus, para que nós não venhamos cometer erro ou gritar amanhã. Precisamos ter cuidado. Deixa-me contar aqui uma experiência vivida, que eu acompanhei com os meus olhos. Não tem muito tempo, tem 1 ano e alguns meses. Os irmãos conheceram a minha irmã Marta. A maior parte da igreja conheceu. Sabe que ela faleceu nos Estados Unidos, com maldito câncer que acabou com ela. E quando ela já estava bem ruimzinha, Daniel está por aí, ele vai lembrar disso. Já estava bem ruim. Ela ligou para mim um dia, dizendo assim: meu irmão, eu estou preocupado com tal pessoa. O que está acontecendo? Por quê? E Deus deu um sonho. E esse sonho eu estou preocupado com ele. Esta minha irmã Marta sonhou, ligou para mim para contar. Ela disse assim: olha, Deus me mostrou naquela casa que havia uma grande árvore, mas Deus estará cortando aquela árvore. Eu disse: você entendeu? Ela disse: olha, eu acho que a família está de uma sombra muito grande e precisa de Deus tirar a árvore para eles ficarem no sol, para eles saberem se virar. Daniel deve estar ouvindo isso por aí. Foi exatamente o que aconteceu. Deus tirou a árvore que transmitia sombra para toda aquela família. Poucos meses depois, a árvore tirou e minha irmã ainda estava viva. 8 membros daquela família, lá está Daniel. Você lembra disso? Ela te contou? Ela te contou isso? Da árvore? A árvore foi cortada, a sombra foi retirada, e a gente vê os gritos lá. Isso é tudo dentro da minha família. A árvore foi
tirada. Tem muita gente debaixo de uma sombra e não está dando valor. Interessante, pastor Sebastião. Às vezes a gente fica indignado. Por que Deus não leva o trabalhoso? Deus leva o melhor. Deus leva o melhor. Aproveite a sombra, enquanto Deus não retire ela. E você vai ver o que é sol e vai ter saudade daquele que era uma sombra na sua vida. Tenhamos cuidado. Prestamos atenção, damos ouvido à voz de Deus. Tem muita gente debaixo da sombra e está achando que não está bom, que não está bem. Cuidado, Deus vai tirar a sombra e você vai saber o que alguém era para a sua vida. Vou ficar aqui com isto. Tem algo dentro de mim, mas eu não posso falar. Para as irmãs do círculo de oração. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus irmãos, mudo a frase. Portanto, minhas irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalho do círculo de oração, termino aqui, tem sido uma sombra para muitos, para a igreja, para a sociedade, para a família, e muitos não estão vendo isto. Muitos não estão vendo. Eu quero, irmãs, irmã Eliane, irmã Ambrósia, irmã Deusani, continuar debaixo da sombra. A oração da igreja, do círculo de oração, é uma sombra. Deus tem nos abençoado, guardado, e Deus tem fazido-me sentir algo grande que vai acontecer nesta cidade, na igreja de Mirassol do Oeste. Desde o início do ano, quando entrou o ano de 2023, o Senhor me deu um sonho, e nesse sonho o Senhor dizia assim: lembra de Josias? Como leitor da Bíblia eu lembrei, rei Josias. E o Senhor me disse: lembra qual foi o ano que eu abençoei Israel através de Josias? Eu acordei do sonho, só isso aí, o sonho. E eu lembrei depois de acordado. E entendi. No 18º ano do reinado de Josias, Deus começou a fazer um reboliço em Jerusalém. O templo foi reformado, as rachaduras, as fendas foi reparada, tudo foi acertado no 18º ano. E aí eu havia esquecido, e depois passou um prazo de tempo, eu lembrei: é o 18º ano do meu ministério em Mirassol do Oeste. Eu entendi. E dentro deste ano, Deus já tem nos dado tanta coisa, que eu fico assustado. Olhamos para o Alto da Boa Vista, quem não passou lá, passe, e olha para aquele templo que era tão pequeno, vou usar o termo bíblico, que era tão estreito, como que está hoje? Ainda que não falta aqueles que não acreditam e ainda criticam das coisas de Deus, mas não importa. Eu também quero ser uma sombra até para os críticos, para os que zombam, não tem problema. Eu aprendi a ouvir e ficar calado. Nunca aprendi a responder ao pé da letra. Alguém diz: dá uma, leva duas. Quando alguém me dá uma, eu espero relevar mais 2, 3, 4, e deixo que Deus responde. Deus tem uma resposta para cada um. O que Deus nos fez nesse lote que temos aqui, se alguém acha que isso não é nada, para mim é muita coisa. Aonde teríamos 400 mil reais para comprar este lote?
Mas 1 ano e meio atrás, Deus nos fez comprar aquela casa por 250, deu trabalho para pagar. Foi vários meses, quase, ou seja, 1 ano para pagar, pois era dos meus filhos a casa. Foi pagando um, pago o outro, até que pagamos 250. A casa foi vendida por 350 mil. Nós precisávamos apenas de 50 para completar. Não pedi 1 centavo de oferta para a igreja. Lutemos com as economias na tesouraria da igreja. Arrumemos 50 mil, pagou o terreno. Aí está pago. Espero que dentro de 3 anos nós teremos aqui um templo para 1000 pessoas assentados. Dentro de poucos dias estaremos reunindo, conversando com os companheiros, tirando conselho e trazendo um projeto para nós estudar qual a forma melhor. Espero que Deus cumprirá com as suas promessas que tem prometido para nós. Só lembrando aos irmãos aquilo que sempre falei. Se serviu de crítica e ainda serve para alguém, pode continuar, não tem problema, mas eu continuo debaixo da sombra. Quando vim para Mirassol, em 2005, na mudança de lá para cá, Deus me deu uma visão. Vocês sabem disso que sempre eu contei. Que visão que Deus me deu? Uma nuvem acompanhava por cima da mudança. E quando chegava em Mirassol, a nuvem parou, não por cima da igreja, mas por cima de toda a cidade de Mirassol. Lembram disso? Eu fiquei perguntando para Deus, contei para a igreja. Quando aqui cheguei, nós tínhamos ali no lateral, como que chama aquilo ali, que era o lugar de amarrar as bicicletas? Bicicletário. Os irmãos vinham de bicicleta e ali enchia de um canto no outro de bicicleta. Era só bicicleta, não tinha moto. Das bicicletas começou a aparecer moto. Até mamazinha era na bicicletinha. Depois da bicicletinha veio a motinha. Depois da motinha veio o Uno. Acertei? Isso mesmo. E depois veio outro, nem sei que marca que é. E assim os irmãos também. O meu sonho, pastor Sebastião, mas não vai discutir isso, vai depender da diretoria da igreja. É que isso aqui vai continuar sendo um estacionamento embaixo. E aqui, meu sonho, o templo, o céu. Aproveitando esse aqui, até na divisa de lá. É o meu sonho, é o meu desejo. Jeremias 33:3. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando se fala de coisas grandes, os incrédulos criticam, mas os crentes glorificam. Deus não é Deus das coisas pequenas. Se você pedir para Deus que você quer uma moto, Ele vai te dar a moto. Você só acredita na moto. Mas se você acredita que Deus vai te dar um carro melhor, qual outro carro? Me lembra aí. Deus vai te dar um Corolla. Pois Ele vai te dar o Corolla. Ainda ontem Deus falou ao meu coração, um casal que mora aqui. E eu vou sentar com esse casal, ainda esta semana, quem sabe hoje. E vou falar algumas coisas de Deus que Deus falou comigo. Incrível, Deus falou comigo que se eles permanecer fiel, eles serão um dos maiores empresários desta cidade. Congrega conosco. Vejo a mão de Deus na vida desse casal. Vai depender da fidelidade deles, dos dois. Deus vai estender as mãos. Que Deus abençoe os meus irmãos, a igreja. Quero continuar sendo uma bênção. Porém, nunca espere de mim algo alto, porque eu não sou um pastor de etiqueta. E nem minha esposa é, e nem eu quero uma mulher de etiqueta. Eu quero ser esse homem simples e ter uma esposa simples, sem etiqueta, mas que a graça e a glória de Deus esteja na minha vida. Vamos ouvir o pregador, pastor Márcio.